Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Alane, boa tarde, meninas, Selma, Juliana, sejam bem-vindas. Boa tarde. Estamos aqui em mais uma programação do TEI Online. Meu nome é Jéssica, eu sou representante da DESAMPA. Estamos aqui hoje, como eu disse, com a Alane, representante do Empreende Aí, gestor do TEA Santo Amaro e do TEA Cidade de Tiradentes, e com a Selma e com a Juliana. Daqui a pouco elas vão falar um pouquinho sobre autocuidado e bem-estar no empreendedorismo feminino periférico. Porém, antes de eu passar a palavra para elas, eu gostaria de deixar alguns recados. Então, para quem não conhece, a DESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade. Por isso, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui nas redes sociais da DESAMPA ou no site adesampa.com.br/teia. Tem várias programações sobre o tema e todas as equipes aí estão conjunto fazendo toda essa programação. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos 5 unidades hoje na cidade de São Paulo, então 2 na Zona Sul, dentre elas o TEIA Santo Amaro, uma na Zona Leste, uma na Zona Norte e uma no centro da cidade. E todas as equipes gestoras, aí, incluindo o Empreende Aí, estão disponibilizando a programação do TEIA online. Bom, um outro recado importante, a DESAMPA também está fazendo atendimento remoto ao MEI, então se você é MEI, precisa tirar alguma informação, alguma dúvida, alguma orientação, é só entrar em contato com os atendentes da DESAMPA por um dos canais que a gente vai deixar aqui nos comentários da live, e-mails e telefones. Bom, só um último recado, a DESAMPA está em processo de implementação de 2 novos TEIAs, então um na região de Heliópolis e outro na região do Jardim Edite, na Zona Oeste, e está com 2 editais abertos para a seleção de entidades gestoras. Então, se você conhece alguma entidade ou pertence a alguma entidade que tem interesse pelo tema, a gente também vai deixar aqui os links dos editais com todas as informações. Bom, Alânia, Juliana, Selma, muito obrigada pela presença de vocês aqui, por disponibilizar o tempo de vocês, compartilhar conhecimento, muito obrigada. Vou deixar o pessoal com vocês agora, tá? Boa tarde. Opa, Obrigada, Jéssica. Tarde, amada. Muito obrigada. Olá, meninas, tudo bem? tudo Selma, bom? Ju. Ai, que bom! Que bom ter vocês por aqui, meninas. Muito bom, muito bom. Gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. A gente está começando aí mais uma live nesse espaço. Como a Jéssica já trouxe, essa live está acontecendo pelo TEIA Santo Amaro, que é um espaço colaborativo que acolhe empreendedoras, tem a temática aí de mulheres, só que por conta da pandemia, nossas atividades estão suspensas e a gente está adaptando aqui a programação para o online. Então, a gente tem feito aí diversas lives, podcasts, formações, trocas, e essa aqui é mais uma com essa mulherada linda, maravilhosa, adoro. Só vou fazer algumas pontuações para a gente poder, institucionais. Então, eu sou a Lânia Cerqueira, faço parte da equipe gestora do TEIA Santo Amaro. O TEIA Santo Amaro é gerido pelo Empreende Aí, que é uma escola de negócios na periferia para a periferia. São 5 TEIAs em todo o município de São Paulo, TEIA Taipas, TEIA Parelheiros, TEIA Centro, TEIA Santo Amaro e TEIA Cidade Tiradentes, na Zona Leste, sendo que esses 2 últimos são geridos pelo Empreende Aí, tudo bem? Antes de acolher as nossas meninas, eu quero dizer para vocês que nesse mês de julho é um mês de grande importância para a sociedade como um todo, e mais ainda para as mulheres negras, pois na data de 25 de julho de 1992, houve uma reunião em Santo Domingo, na República Dominicana, no Caribe, onde mulheres negras se reuniram para discutirem sobre vários temas, entre eles a necessidade do enfrentamento à violência e o machismo, a falta de oportunidade no mercado de trabalho e a discriminação. E não é só nessa data, mas como a causa foi reconhecida pela ONU. No Brasil, desde 2014, tem notoriedade nacional.
com referência à líder negra quilombola Teresa de Benguela, onde esta data tem o propósito de relembrar e fortalecer a luta das mulheres negras por respeito e equidade na sociedade. Dados do estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2008, aponta que as mulheres negras têm 50% menos chances de uma recolocação no mercado de trabalho, o que leva de forma forçada boa parte dessas mulheres a empreenderem por necessidade e minimamente proverem a sua geração de renda. Tem um barulho, eu estou tentando entender de onde está vindo. Mas vamos lá. São Paulo é o segundo estado do país com maior percentual de mulheres negras donas de negócio, com em torno de 642 mil negócios. Mas, infelizmente, a estas mulheres ainda não há o respeito e a valorização desse fundamental movimento que elas fazem. Só a invisibilidade e a falta de vários tipos de acesso para que elas possam se manter e emergir seus negócios empreendedores. Por estes, mais outros motivos, que o TEIA Cidade Tiradentes e o TEIA Santo Amaro terão durante todo esse mês uma grade com programação protagonizada com mulheres negras, na disseminação de conhecimentos, saberes e fazeres, e ainda dar visibilidade aos seus produtos e serviços. Então, esse é o mote do mês de julho. A gente sempre tem como importante as mulheres negras, mas a gente intencionalmente traz as mulheres negras e os seus fazeres e saberes para toda a produção desse mês. Aí a gente vai pontuar sempre que possível. Aí. Então, meninas, boa tarde, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem acolhidas, espero que vocês estejam bem. Esse clima, esse tempo de pandemia, mulher, a gente, primeira coisa que faz, a gente já faz, né? Porque, mas acolher e perguntar como é que vocês estão, né? Como é que as coisas estão, o que é que vocês estão percebendo? Aqui por onde eu estou, a gente está próximo, geograficamente, né? O Ateliê Sendiri e a Macambira aí, mas aqui por onde eu estou, o povo baixou um pouco o facho, né, das festas, da rua, mas o comércio tem estado aberto normalmente, então isso a gente vai aumentando, por conta disso, vai aumentando os números de contaminados, o número de mortos, e a gente vai ficando cada vez mais assustadas. Como é que está aí com vocês, por onde vocês estão? O que vocês têm percebido com relação a esse cenário de pandemia? Aqui, agora, às vezes a gente sai na rua, eu tenho essa sensação, pelo menos, né? Que a gente sai na rua, parece que não tem nada acontecendo ao mesmo tempo, a não ser por todo mundo estar usando máscara, né? Que era uma coisa que a gente não via antes, né? Mas às vezes eu vejo as pessoas vivendo, né? Do jeito que dá, na verdade, se precavendo na medida do possível, mas não tem como, né? As pessoas precisam sair para a rua, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam sobreviver de alguma forma, e aí acabam aí, né? Tendo que entrar nessa gira da economia, né? Que a gente entende muito bem, sabe que quem vai sofrer as consequências com tudo isso é o povo da periferia, né? Com certeza. Então, assim, me preocupa um pouco, eu fico bem preocupada no geral, com a nossa comunidade, porque a gente mora e vive numa periferia, né? Então, a gente sabe que a gente pode ser um foco disso tudo, né? Com o decorrer do tempo, porque, infelizmente, a gente não pode parar. A gente não tem condições de parar. Essa que é a verdade. Então, isso me preocupa um pouco. E eu tenho visto muito assim, né? Agora, com o avanço desse período aí de isolamento, o governo vai cedendo e cada vez mais você vê pessoas na rua, né? E com o passar do tempo, as pessoas vão deixando um pouco de lado os cuidados que precisa ter e tudo mais, e isso é um pouco preocupante ainda para mim. Na verdade, é tudo muito incerto, né? A gente não sabe muito bem o que pensar
daqui para frente. Eu acho que está vivendo um dia de cada vez. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho e é assim que eu tô, assim, é um dia de cada vez. E tendo que encarar aí essa realidade, mas eu acredito que é só uma fase, claro, como tudo vai passar, né? Mas a gente precisa ter muita inteligência, até assim, a nível emocional, eu acho, para poder sobreviver bem durante esse período, porque não é fácil. Muito joia, Ju. É bem falou, também tem toda essa percepção. Também tem toda essa percepção que a Ju falou. Para mim, assim, 2020, eu já estava vindo de um final de 2019 e 2020, assim, conturbada, me sentindo no olho do furacão, assim, ó, liquidificador e tal. E um pouco antes da pandemia, eu já estava entrando num estado de recolhimento, né? Porque eu trabalho numa grande companhia de teatro de São Paulo, acho que é a companhia de teatro, acho que da mais conhecida e sobrevivente, que tem 60 anos de história, que é o Teatro Oficina, né? E a gente estava vindo de um ano em cartaz, com Roda Viva, com sucesso absoluto, casa cheia todo final de semana. E a gente estava viajando e tal, né? Eu tive pouquíssimo em novembro, né? Eu passei o mês de novembro no Rio de Janeiro, porque a gente ficou em cartaz lá no Rio de Janeiro, né? Pude conhecer melhor o Rio de Janeiro. Maravilhoso, E aí, um pouquinho antes da pandemia, a gente estava de férias porque era carnaval, né? Então, a gente estava dando esse descanso dos artistas para poder retomar em março, de novo, recomeçar uma nova temporada. E aí veio a pandemia e tipo, eu falei, tipo, eu fiquei... Brecou tudo, brecou, né? Assim, Brecou todo mundo. Eu fiquei fora da casinha, mas ao mesmo tempo, para mim, foi muito bom também, porque eu falei, nossa, eu vou ter mais um tempo para descansar, mas para mim ia ser muito pouco tempo, assim, tipo... E aí, depois de 3 meses... né, tomando com muito medo, obviamente, eu não sei nem como vai ser para mim eu ter que pegar o ônibus de novo. Só de pensar eu fico meio assim, sei lá, alterada, sabe? Então, eu acho que isso está acontecendo com muita gente. Tem hora que a gente não aguenta, a gente quer estar com alguém, a gente, né, que não só os nossos parentes mais próximos, né? E também teve esse afastamento até dos parentes mais próximos, né? Eu me afastei da minha mãe também, porque na minha casa, minha mãe e minha irmã são grupo de risco, né? Minha mãe é terceira idade, cardíaca, a minha irmã já sofre de problemas respiratórios a vida toda, então elas são um grupo de risco e eu sou a mais saudável, né? Então, que tem que fazer na rua, eu que vou fazer, né? Assim, né? Faço para elas e para mim também. E procurando manter o distanciamento, não tem aquela coisa de ficar agarrando, beijando toda hora. Ai, mãezinha, não sei o que, coisa que a gente é assim, né? Então, também tive isso, aí fico me policiando para não fazer essas coisas, né? E até com as amigas também, às vezes a gente, né, se encontra e a gente esquece. Mais ainda, você quer falar, quer abraçar e tal, e não pode. Então, isso é uma coisa que tem me pegado muito. E aí que eu entendi, que eu falei, nossa, eu achava que eu era uma pessoa meio distanciada, mas na verdade não era, eu era bem afetiva, até porque eu tô sentindo falta das coisas. Agora sim você tá entendendo o que é distanciamento social. Pois é. Mas é isso, eu acho que é um momento de encasulamento total e que a gente tem que se cuidar para passar por isso com o menor dano possível, tomar cuidado, mas não pode se paralisar, sabe? Acho que é um momento de rever várias coisas, o comportamento, rever até os próprios desejos de cada um, pessoal e também profissional, porque agora a gente está vendo como a desigualdade aumentou assustadoramente, né? Eu fico olhando essas questões da escola, das crianças. Nus, né? A olhos nus as desigualdades.
Pois é, e você vê a situação das escolas, é uma coisa que me preocupa também, que me atinge bastante, porque a gente tem muitas amigas, mulheres que estão com a gente, inclusive, que são professoras e tal, né, e arte educadoras. Então eu fico assim muito preocupada mesmo, sabe, com essa situação e ainda assim você vê uma camada da sociedade que não se sensibiliza nem um pouco, né? Tipo, as escolas particulares querem voltarem pronto porque elas têm condições e elas não estão pensando que isso vai aumentar ainda mais a defasagem em relação, sabe, à escola pública, enfim. São várias questões mesmo que eu acho que todas nós, a sociedade inteira, tem que parar para olhar e pensar e nos reinventar. Né? Mas eu confio muito, eu sou muito otimista. Então eu confio muito que depois vai ter um renascimento assim que, sabe, eu acho que vai ter uma potência tão grande que vai sair, porque a gente está guardando e vai vir para fora depois em todas as áreas, sabe? Nas artes, na ciência, na educação, eu muito na educação, na cultura. Hoje. E aí, sabe, se agarrar nisso. E é disso que a gente vai falar aqui, porque vocês compõem, né? Vocês estão aí nesse movimento, né? De adequação, de revisão para esse momento pós-pandemia. Então, Selma Paiva, Juliana Rodrigues, eu queria que vocês apresentassem, falassem aí quem são vocês, né? Vocês já trouxeram percepções muito pertinentes com relação a esse cenário, né? Essa conjuntura que a gente tem aí. Mas queria saber de quem são vocês. Eu já, na verdade, já sei, né? Para quem está por aqui, quem são vocês e o que vocês fazem, né? Quem é o Ateliê Sendira, como é que apareceu essa história e o que vocês fazem para dentro do Ateliê Sendira. Antes de vocês começarem, eu quero acolher a galera que está por aqui, tá tudo bem? Então, vamos lá. Jennifer Rodrigues, do Empreende Aí, já deu aqui. Boa tarde, Mulheres Poderosas. O Luiz deu boa tarde. O Manu deu boa tarde. Manu, boa tarde. O Manu, que é do Ecocultural. A Neide Salles, boa tarde, modelada inteligente. Adoro! Boa tarde, Neide. A Bruna Lima, boa tarde. A Luciana, que faz parte da equipe gestora do TEIA Santa Amaro, e a Ângela Pulvirente. Pulvirente, concordo, só não vejo a necessidade das festas e encontros. Isso aí, Ângela, a gente está junto contigo. E tem também, deixa eu ver quem mais, a Nadir Moraes, deu boa tarde, a Ana Paula, boa tarde, a Elvira Aparecida, mamãe tá vendo tudo, kkkk. Coraçãozinho para Dona Elvira. Falando, tá vendo? Que legal. Quando eu olhei, eu falei, E a Amália Eide também tá dando boa tarde, gente. Então, se vocês conhecem, pode retribuir aí o tarde da galera. Conforme a galera for inteira. Meninas super poderosas. A sua mãe, Selma. Então, conforme a galera for colocando, for trazendo dúvidas, sugestões, dialogando aqui. Gente, pode dialogar. Outra coisa, compartilhe o link dessa live, solta no mundão para a galera vir participar, que vai ser um bate-papo bem bacana. Então, eu vou, conforme a galera for interagindo aqui, eu vou levantando a mãozinha ou dando um toque para vocês, para interagir com vocês. Tudo bem, meninas? Então, vamos lá. Quem é Selma Paiva? Quem é Juliana Rodrigues? Olha a história da Ju. E quem é o Ateliê Sendira? Conta aí pra gente um pouco. Posso começar? Bom, eu sou filha de costureira, né? Eu cheguei aqui tudo por causa disso, a minha mãe é costureira. Eu também sou costureira, agora mais do que nunca sou costureira. Sou figurinista, sou atriz, sou cantora, sou designer de moda e sou gestora do Ateliê Sendira. Eu sou empreendedora, acho que desde criança, né? Eu aprendi vendo a minha mãe. A minha mãe é uma empreendedora, então sempre vi ela fazendo as coisas dela e ganhando o dinheirinho dela, mesmo não trabalhando fora, né? Estando em casa.
E eu perdi de criança. Eu lembro que eu, a minha irmã e uma vizinha nossa, aqui daqui de perto, a gente fazia pulseirinha para vender. A gente escrevia os nomes com linha, sabe? A gente cortava embalagem de margarina e a gente ia bordando, a gente fazia um bordado, um negócio e vendia as pulseirinhas para ganhar dinheiro, que a gente queria comprar bijuteria, bala, essas coisas. Então, tipo, desde criança eu sou empreendedora e eu sempre tive isso comigo. Eu sempre falei para minha mãe que eu não queria ser empregada. Eu até tentei, mas eu não consegui ser funcionária de ninguém. E aí eu sempre pensei em ter o meu próprio negócio, né? Aí o Ateliê Acendida, ele criou corpo mesmo em 2016, né? Quando aí eu até pensei, né, no mês da mulher negra afro-caribenha, latina e afro-caribenha, eu falei, nossa, o que tem, né? Fiquei pensando na história e se assemelha nisso, né? Porque partiu de um encontro de mulheres, né? O encontro e o mês da mulher, da reunião de mulheres. E o Ateliê Acendira é a mesma coisa, de encontro de amigas que compartilhavam seus desejos, suas vontades e seus fazeres. Então, em 2016, a gente escreveu o nosso primeiro edital, que foi o Vai, né? Naquela época eram outras mulheres, né? Hoje, ao longo desses 4 anos, aí eu parei e falei, nossa, a Ateliê Acendida já vai para 4 anos. E aí eu fiquei feliz também, porque diz que os empreendimentos eles morrem até o terceiro, dos 2 primeiros anos, né? Então a gente está aqui. Já passou. A gente já passou, né? Entre 3 a 5 anos, na verdade. A gente tem mais um ano aí para mostrar que a gente realmente é super poderosa, né? O Ateliê Acendira é força de muitas mulheres. Da minha mãe, a minha força também vem da minha mãe. A minha mãe também faz parte do Ateliê Acendira também. Ela me ajuda muito e a gente faz coisas juntas à medida do possível quando a gente pode. E é a força de muitas mulheres. É a força da Juliana e a força hoje, né? A força da Juliana, que está aqui comigo agora. É a força da Suzane, que não pode estar também, mas que também ela é importante para essa formação, para como o Sendira está hoje, né? Como nós estamos hoje, enquanto mulheres empreendedoras. É a força de todas as mulheres das outras 3 que também entraram e saíram, né? Que na gestão do Sendira passaram já 6 mulheres, desde 2016 até agora, né? E é isso, e a gente está aqui lutando para se reinventar, um espaço que a gente faz muitas coisas, então aos poucos a gente vai falando aí o que a gente faz aqui. Bacana, bacana. E você, Ju? Ela entrou no final de 2018, né, Ju? Final de 2018, coitada, ela caiu de paraquedas no meio de uma confusão danada e tá aqui. Aí agora ela pode falar para dela. Confusão também, acho que isso é bacana. Né? Para ela. Bom, meu nome é Juliana, né? Faço parte aqui da coletiva também, do ateliê. Eu sou educadora física, né? Por formação mesmo. E eu dedico muito, assim, a minha vida e a minha profissão às práticas corporais que eu acredito, né? Então, eu sou instrutora de yoga, eu também sou professora de pilates, eu trabalho com corrida de rua, com ciclismo de rua, então, assim, eu tenho ali um leque, né, de coisas, assim, que eu gosto de trabalhar de uma forma, assim, profissional, digamos assim, né? Não só profissional, mas eu tiro isso também como um bem fazer para mim mesma, assim, né? E então, digamos que eu entrei no Ateliê Sendira com essa proposta, né? De trazer um pouco para o Sendira os conhecimentos que eu tenho com as práticas corporais, né? Com as práticas físicas, seja esporte, né? Ou seja, a prática da yoga, a prática da bike, que a gente tem feito bastante também no Sendira, que eu acho que é transformador, tem sido muito transformador, eu acho, para as mulheres que vêm passando pelo Sendira. Essa é uma libertação, acredito eu, né? A prática da bike. E eu estava até
A gente estava fazendo um post novo esses dias para falar um pouco sobre as atividades do Sendira, e falei um pouco, a gente estava abordando um pouco sobre a bike, do como é importante para a gente essa prática também, né? O quanto a gente também precisa disso. E eu fico vendo assim, poxa, se é bom para mim, eu preciso, de alguma maneira, incentivar outras mulheres a virem para esse caminho também, né? Então, assim, eu tenho meio que isso como uma missão aqui no Sendira, né? Eu gosto muito de incentivar as mulheres a ter a dar esse pontapé inicial, né? Nessas atividades de bem-estar, de qualidade de vida. Então, eu tenho muito esse propósito aqui dentro do Sendira, assim, venho carregando isso desde que eu entrei. Mas eu comecei a empreender já antes do Sendira. Eu, desde bem logo, acho que depois que eu me formei mesmo, eu comecei a empreender em questão de, assim, 2 anos. Eu acho que eu vi também, assim, eu olhei assim e falei, poxa, eu acho que eu consigo fazer um trabalho legal sem depender de patrão nenhum e me virar muito melhor, assim, né, do que ficar dependendo desse sistema aí. Então, eu comecei a empreender cedo também. Logo, eu fiz em parceria com uma grande amiga minha, maravilhosa, inclusive, uma parceiraça. A gente teve, durante um período aí de 5 anos, um estúdio de pilates, né, na região central da cidade. Mas até então, ainda nessa época, eu tinha o sonho de empreender na minha quebrada, né? Que nós moramos aqui em São Luís, eu nasci. A Juliana é vizinha, a gente é vizinha. Eu moro na rua de baixo do ateliê. Ela mora exatamente na rua de baixo do ateliê. Na rua de baixo. E a gente só se conhecia das atividades culturais das imediações, né? Cooperifa, sarau, daquilo. Um dia eu fui numa festa de aniversário da Ju de Penetra. É verdade. Ela me conheceu numa festa de aniversário minha, que ela foi de Penetra, porque eu não chamei ela. E a gente não se conhecia disso falar. Eu falei, nossa. E nem imaginávamos que depois de alguns anos, né, a gente teria essa parceria que a gente tem aqui agora. Pois é. Mas, voltando ao que eu estava falando, eu não imaginava. Eu sempre quis empreender na periferia. Eu sempre tive esse desejo. Mas talvez naquela época, como eu era um pouco mais jovem, tal, eu ainda não tinha essa garra de ir, sabe, arriscar mesmo. Eu ainda também não tinha essa consciência do poder que a periferia tem, né? Hoje eu tenho... Isso é uma coisa que até é recente, né, Selma, né, Ju? É uma coisa que é recente. Acontece há muito tempo, mas esse entendimento, essa construção de repertório mais amplo é recente também. É recente, com certeza. No entanto que, né, nessa época eu tinha essa vontade, mas eu ainda não sei, era como se eu ainda não tivesse os meios para poder fazer isso, assim, sabe? Talvez eu não tivesse tanta abertura, talvez a própria comunidade ainda não me desse essa abertura, sabe? Mas eu não estava preparada, né? Que eu penso preparada. De mim, eu sempre... quando eu comecei minha carreira assim, artística com 20 e poucos anos aqui na periferia, mas eu eu vivenciava isso fora, né? Fora da periferia. E aí eu sempre buscava, putz, eu quero fazer yoga, eu quero fazer meditação, mas parecia uma coisa distante, uma coisa de quem tem grana, e realmente era, porque é caro você ir num estúdio de pilates e yoga por aí, na periferia não tinha. Quando soube que a Ju ela é instrutora de yoga, gente, eu me apaixonei. E foi justamente assim que eu comecei a empreender aqui na Quebrada. Eu comecei a dar aulas de yoga na garagem da minha casa. Na verdade, foi assim. Aí, lógico, eu frequentei. Lógico que as minhas amigas, quase todas frequentavam as minhas aulas. As minhas alunas praticamente eram todas as minhas amigas. Mas tudo bem, não tem problema. Porque, e o boca a boca, né? As pessoas ficavam sabendo e tal. E aí ia chegando. Então, foi assim que eu comecei a empreender, na garagem da minha casa. Isso! E pouco depois, é um pouco
do formato dos empreendimentos periféricos, né? A gente vai tentando, vai se organizando, vai experimentando, boca a boca, começa com os amigos, com os familiares, o boca a boca vai aumentando e a gente vai parcerizando, encontrando os parceiros, né? E quem antes era o frequentador vira parceiro e se torna a composição dos fazeres, e aí vocês caíram para dentro do Sendira. Foi, exatamente. E foi exatamente assim, foi consumindo o que o Sendira disponibilizava aqui para a nossa comunidade, que eu entrei para o Sendira, porque eu participei de todas as oficinas do Sendira, e eu não era do Sendira, então eu comecei fazendo parte dessas pessoas que foram acolhidas por todas as atividades que o Sendira já fez. Que, aliás, foram... Só trazendo aí para a galera que não conhece, quais eram essas atividades, ou quais são essas atividades comumente oferecidas pelo Sendira? Já teve várias, né? É porque foi assim, aí voltando no histórico do Sendira. Em 2016, quando a gente escreveu Vai, nós éramos em 4 mulheres, né? E mulheres, cada uma com fazeres diferentes, né? Então, naquela época... Eu não vou citar nomes, né? Porque como eu já te comentei com você, a gente passou por um processo de mediação, pessoas que entraram e saíram, então eu não sei como é para essas pessoas, né, me verem falar delas, né? Então eu vou falar de uma forma, não sei se tem alguma assistindo ou não, enfim, mas vou falar de forma generalizada. Então tem algumas que estavam mais alinhadas com a questão da culinária, da alimentação saudável, que também era um desejo de trazer isso para dentro da periferia. Né? Eu com a questão da costura, que ainda continua sendo uma coisa muito importante dentro do Sendira, que é o que eu chamo de costura sustentável, que é a gente procurar trazer menos impacto, né, dos resíduos têxteis, né, quando a gente costura e tal. Então, eu trabalho com que o povo chama de upcycling, né, mas que não deixa de ser a reutilização, né, você utilizar sobra de tecidos ou mesmo modificar uma peça que já foi alguma coisa e transformar em outra. Enfim, né, reduzir com isso incentivar o consumo consciente, né? E tinha quem se preocupava com a questão da alimentação saudável. Cada mulher é uma coisa. Eu falei, vamos se juntar e cada uma faz as suas coisas e a gente tenta empreender juntas, cada uma no seu fazer. E foi assim que começou. Então, a gente teve oficina de alimentação saudável, que teve algumas aulas de culinária, de coisa fácil para a mulherada aprender a fazer. Teve a oficina de Ayurveda também, que é uma parceira maravilhosa, que é a Cibele. Não sei se você conhece a Cibele. Ela dava aula aqui no Monte Azul também, de yoga também e tal. E ela veio aqui falar de Ayurveda, né? E foi maravilhosa essa oficina. Tivemos aula de encadernação, de minhocário, né? Que a gente fez aqui a nossa... não é cisterna. Como que é o nome? Teve a cisterna também. A gente fez uma cisterna aqui para captar a água da chuva, que a permacultura também era uma... É ainda, né? Depois, com a chegada saída das pessoas, modificou um pouco, mas a gente ainda se preocupa com essa questão da permacultura também, né? E a gente fez um minhocário aqui, né, para poder ter adubo para as plantas, enfim. Foram oficina de costura também, oficinas variadas, de tudo a gente teve um pouco. Ótimo. Agora me diz uma coisa, meninas. Com essa pandemia, como é que fica a composteira? Alguém falou aqui, depois eu apoio. O povo está completando as falas, legal. Agora, me conta uma coisa, para a gente. Bacana, né? E tudo isso que você vem falando realmente gira em torno do bem-estar, do autocuidado e da geração de renda, né? Porque é isso. Vocês recebem, têm aí um financiamento privado ou público, fazem essas oficinas que geram autocuidado, bem-estar e geração de renda, né? Como você mesmo falou, com
da costura e outras coisas mais. E como é que vocês se adaptaram, ou como é que vocês se organizaram ou estão se organizando com relação à pandemia? Né? Porque tudo isso requer o presencial, as pessoas, o que vocês vêm fazendo, ou como vocês se adaptaram nesse período de pandemia? Conta pra gente. Olha, vou falar. Sem perder esse propósito aí que vocês têm de cuidado, de saúde, de sustentabilidade. Como é que vocês... No momento, né? A gente estava com vários planos já, assim, logo depois que acabasse o carnaval, a gente já ia iniciar várias atividades e tal, e aí veio, né, essa pandemia e bloqueou a gente total. Confesso, assim, que no primeiro instante, assim, né, nas primeiras semanas, a gente ficou meio que sem se mover. A gente ficou meio impactada, eu acho que com tudo isso, e até sentindo, assim, né, como que ia se... Não sei, foi um tempo ali para se adaptar, digamos assim, né, com essa realidade aí que pegou a gente. Então, por um período a gente ficou assim, nos planejando, né, como que a gente vai fazer agora, né, com todas essas atividades, essas coisas que a gente tinha em mente e tal. E o único jeito era passar para essas plataformas online. Então, agora, atualmente, continuo com as minhas aulas de yoga, só que todas as aulas são transmitidas através da internet, né? Tudo aula online. Mas eu mantenho essas atividades por pelo menos 2 vezes na semana. A gente já tem um grupo, né? Mais específico de mulheres, porque sempre foi o nosso público. E, no geral, assim, a maioria são pessoas que já passaram pelo Sendira e que já vem acompanhando a gente, né, desde então, ou pessoas que já conhecem, né, o nosso trabalho, se identifica e tudo mais. Então, eu continuo tendo acesso a essas pessoas através dessas aulas online, né? E a gente também tem uns planos de continuar com atividades que sejam ao ar livre daqui para frente. Mas a gente ainda não sabe muito bem, porque a gente ainda está ali, né, muito no meio da questão, né? A gente não sabe como é que vai ser os protocolos de segurança daqui para frente, o que vai poder ser feito, o que não vai poder. Então, a gente meio que está esperando um pouco para a gente poder dar o nosso próximo passo, né? Então, acho que, por enquanto, assim, a gente está mantendo as atividades online. A Selma continua fazendo as produções dela aqui no ateliê com relação às costuras, principalmente com relação a essa grande demanda de máscaras aí, né? O Sendira entrou, fez também bastante coisa. Acho que até a Selma pode falar melhor sobre isso. Antes da pandemia... Oi? Manda aí. Nossa, passou um caminhão aqui agora de pagode, ó. Alguma coisa, um carro do outro. Nossa, tá muito alto. Olha, gente, isso é bacana, porque toda live ainda não apareceu. Deixa eu até falar baixo, porque toda live o cara do gás aparece na minha. A galera que acompanha fala: olha, o cara do gás voltou. Hoje foi em vocês. Quando eu vi o barulho do gás, eu falei: gente, é aqui. Aí ela em vocês, eu falei: Mas vamos lá. Antes da pandemia, os trabalhos aqui de costura da ateliê, eles estavam todos voltados para a questão de figurina, atendendo grupos artísticos, de teatro e tal, né? Que eu tenho muito envolvimento. E aí parou, né? E a gente também, eu estava planejando começar em abril uma oficina de costura, uma nova oficina de costura aqui, né? Com as mulheres e tal, porque tem muita gente interessada em aprender a costurar, mexer na máquina, todas essas coisas, né? E aí a oficina também não pode dar, eu não tenho ideia de... quer dizer, dá para fazer pela internet, algumas videoaulas e tal, né? Eu estou pensando nisso, mas também ainda não sei como exatamente e o que fazer, sabe? Para ensinar como videoaula. E estou produzindo máscaras. A gente está produzindo bastante máscaras aqui. A gente fez parceria com o Sesc Campo Limpo, a gente doou 300 máscaras para o supermercado do Jardim Ângela.
Agora também tem a possibilidade de uma nova parceria agora com o Sesc Bom Retiro também, para doar para a favela lá do Moinho, né? A favela que tem ali, né? E é isso também. Vim fazendo máscara para vender aqui, estou pensando em que muito, agora estou num momento muito assim de olhando o que realmente as pessoas precisam, sabe? Porque eu acho que não adianta produzir uma coisa qualquer. Agora, sei lá, oferecer algo que seja realmente necessário, sabe? Tá, E aí, então, num primeiro momento, vocês se adaptaram às ferramentas digitais, o né? máximo. Então, isso ajudou muito a questão do Jatobás, né? Do Comunidade em Rede, do Jatobás, assim, porque eu queria fazer, mas tinha uma preguicinha, né? Aí foi um incentivo para fazer. Então, a partir daquele, porque eu falei, putz, eu vou tentar fazer, vou ver se eu consigo fazer mesmo alguma coisa, né? E aí a gente super. Aí falei com a Ju também super se prontificou em fazer as videoaulas, que ficaram maravilhosas. A gente quer continuar fazendo as videoaulas de yoga, Sim. Né? Então a Ju vai lá, toda maravilhosa, zen. Da ensina e ela manda para mim os vídeos, eu edito e tal, e tem dado certo, sabe? Então a gente vai continuar por aí fazendo essas coisas. Então, durante a pandemia, vocês adquiriram novos saberes, né? Coisas que estavam aí, mas ainda achei ótimo você dizer da preguicinha, né? Isso, né, de rede social e tudo mais, assim, não sei, eu acho que tem pessoas que têm perfil que gosta e tal, tem pessoas que não se ligam tanto. E acho que é uma questão de distribuir também, sabe? De tipo, putz, eu quero ter dinheiro para pagar outras pessoas que manjam mais do que eu para fazer, gente daqui da periferia, sabe? Sim. Só que, né, esse momento tem que se virar como pode. Você não pode sair chamando. Porque eu também tenho um pouco de vergonha de ficar chamando os amigos toda hora para quebrar um galho, sabe? Às vezes, é amigo, a gente fala, né, e se ajuda e tal, mas, pô, eu acho que todo mundo tem que receber. Então, a minha vontade é isso, eu quero ter dinheiro para pagar os outros para fazer para mim, sabe? Isso. Falando em amigos, gente, deixa eu olhar aqui quem está aqui acompanhando a gente, né? A Luciana dos Santos, que faz parte da equipe gestora, está falando que a força da mulher transforma e edifica, parabéns. A Fabiana Teixeira, Fabi. Nossa mediadora! Nossa mediadora maravilhosa. Tem competências. Aqui também a Viviane de Paula, só mulheres lindas. O Iubis Figueira, dando boa tarde. A Bruna Lima foi quem lembrou da composteira, tipo, a gente fazer outra coisa lá. É a composteira. Ju, eu vou fazer. A Viviane de Paula, Ju, está dizendo que ela vai fazer, viu? Vai fazer as aulas. Ai, Vivi, eu te cobrei, eu sei. Você vai. Faz tempo que eu estou falando, vem, Vivi. Vem, Vivi, vem comigo. Isso. Então, a galera aqui. Pessoal, meninas e pessoal que está acompanhando, eu compartilhei aqui as redes sociais e o e-mail das meninas do Sendira. Então, por favor, entrem, adicione, curta, acompanhe. Tem o e-mail também, a Selma disse que elas respondem, trocam um diálogo rapidão com relação ao e-mail. E deixa eu ver quem mais. A Helena Oda também deu boa tarde, falou que está lindo. Fabi, olha eu. A Angélica, deu boa tarde. Boa tarde, Angélica. A Angélica participou de uma formação também aqui no Campo Limpo, que linda. A Fabi está trazendo aqui. O que eu vejo é que essas mulheres são muito capacitadas, elas conhecem muito e o que não conhecem vão em busca do conhecimento e por isso poderiam exercitar as suas potências em qualquer outro espaço. Queria saber delas em que momento qual foi o que motivou quando deu insights delas trabalharem e exercitarem suas potências no seu território. Né? Quando foi que acho que vocês começaram a falar, mas acho que pontuar isso aí, quando foi que, gente, eu já faço isso, mas faço fora daqui, fazer aqui, por quê, para quem e o que reverbera, acho que isso é muito bacana.
Deixa eu só terminar aqui, que faltam só duas. A Sabrina Almeida, olá, sou de BH, acompanhando para conhecer. Ah, seja bem-vinda, Sabrina, que legal, o povo de BH caçando nós aí, ó. E a Viviane, que vem, Ju, que vai cumprir com a convocação, mas a Fabiana está trazendo. E eu vou dizer para vocês, eu quero... não, manda ver, responde aí o que a Fabiana trouxe aí. Boa pergunta, Fabi. É o que eu estava falando até mesmo, né? Quando eu comecei a empreender, que primeiramente eu comecei a empreender na parte mais central da cidade, eu acho que eu ainda estava me articulando, né, para começar a realmente exercer essa vontade, essa potência aí que a Fabiana falou, na minha periferia, né? No lugar onde eu tô, na verdade, onde os meus estão. E foi assim. Foi assim que eu comecei. Eu falei, eu vou começar dando aulas na garagem da minha casa. Eu não tinha um espaço, eu não tinha outro espaço físico que eu pudesse fazer isso, né? E ali, digamos que na garagem da minha casa foi uma fase experimental, né? Para ver como é que seria isso. E logo em seguida eu me juntei com as meninas na coletiva. Então eu acho que aflorou e despertou muito mais depois que eu entrei no coletivo, sem dúvida nenhuma. Principalmente quando a gente começou a, de fato, fazer as atividades, assim, né, num âmbito mais social, onde, com essa ajuda desses recursos que a gente conseguiu promover muitas atividades bacanas, assim, sabe? Atividades muito legais para mulheres na nossa periferia e proporcionar coisas de qualidade para elas e tudo gratuitamente, né? Então, elas puderam usufruir de tudo isso e a gente eu pelo menos, né, falando assim da minha parte, tendo esse contato muito próximo com essas mulheres, também me fez enxergar a importância que é a gente ter atividades como essa na nossa quebrada. Então, a gente se deparou com mulheres assim maravilhosas. Eu conheci mulheres maravilhosas durante todo esse período, durante todas essas atividades. E, em especial, teve uma oficina que a gente fez junto com uma outra coletiva que chama Preta Vem de Bike. Sim. Foi uma oficina de mecânica de bike. Agora não é, agora é pedal na quebrada. Mas antes era Preta Vem de Bike, o nome da coletiva. E... Eu vou dizer que eu fui uma que fiquei paquerando. Não fui, não participei, mas eu acompanhei e fiquei babando. Na verdade, a Preta Vem de Bike existe ainda. Existe, tem associada com Lafi da Bike lá de Salvador. É uma coisa lá de Salvador, maravilhosa. E que a gente mais se alinhou, uma das integrantes que a gente mais se alinhou, agora ela está com pedal na quebrada, que a gente também ela é super parceira, a gente faz projetos juntos, tem um projeto maravilhoso que é poesia e pedal, assim, que, logo, quando acabar, quando o Coronga for embora, a gente vai fazer. Não dá spoiler, porque eu quero perguntar isso. O que é que vocês vão fazer depois do Corona, né? Depois do Coronga. Calma. Deixa esse suspense aí pro povo ficar. Continuando, eu acho que nesse momento, assim, em especial nessa atividade, a gente teve uma roda de conversa, né, onde a gente pôde conhecer todas as mulheres que estavam participando, né, dessa oficina, e elas compartilharam com a gente o sonho que elas tinham de pedalar, entendeu? Tipo, é uma coisa assim, poxa, tem mulher que sonha com isso, entendeu? Na nossa quebrada. E tem muitas. Que a gente fala, tem muita mulher assim que é um tabu, gente. Andar de bike é um tabu para mulher. E quando as mulheres se apresentaram, né, Ju? Depoimentos incríveis, sem mentira. Teve gente que chorou. A gente chorou. Porque foi proibida de andar de bicicleta. Eu mesmo fui uma delas. Eu sempre quis ter uma bicicleta e meu pai não deixava. Ele falava que eu ia virar maloqueira. Não adiantou nada. É lindo, uma bicicleta com uma cestinha na frente. Eu tive uma durante anos. Eu andava em Piraporinha, subia, ia dar aula, subia e descia. Fui alfabetizadora na Casa de Cultura, alfabetizadora do Mova, na Casa de Cultura do Emboimirim. Eu era conhecida como a professora, a menina da cestinha, assim, sabe? Da bicicleta de cestinha. É libertador, você sobe, você desce. Eu andava para tudo que é lado.
Sim, é muito libertador. E isso se perdeu muito, né? Acho que para as mulheres já foi muito difícil ter esse contato, e as que tiveram esse contato, né, se perdeu, né, com o tempo. É que, na verdade, assim, a gente não tem incentivo, né, para isso. Na sociedade que a gente vive, a gente nunca tem um incentivo para a mulher andar de bike. Agora que isso vem surgindo um pouco mais, mas antigamente não se tinha. Mulher vai o quê? Vai brincar de boneca, de cozinha, de fazer comida, né? Vai se domesticar. A bicicleta tá rua, né? Não vai andar de bike, não vai andar de skate, entendeu? Então, a gente não foi incentivada a isso, né? Mesmo tendo vontade. Então, não é que a gente nunca teve vontade de andar de bike, né? É que a gente não tinha incentivo. Às vezes também a gente não tinha autoestima para isso. Não tinha a bike para andar. Não tinha recurso, entendeu? Não tinha. Então, tipo, isso era um tipo de coisa que não chegava pra gente. Eu mesmo, na minha época, não tinha. Eu fui aprender a andar de bike depois de grande, como muitas mulheres. Entendeu? Então, assim, eu percebi o quanto isso mexia mesmo, assim, era uma coisa profunda nessas mulheres, entendeu? E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu me senti assim muito. Eu sempre tive muitas minhas amigas. Essa que é a verdade. Eu sempre estou incentivando esse movimentário de alguma forma, e a bike, como ela veio para mim de uma forma assim muito libertadora, eu gosto de levar isso para as pessoas também. E eu acho que aí eu tive ainda mais certeza, assim, de que eu queria realmente fazer, eu quero mesmo empreender na minha quebrada. Quebrada, ótimo. E você, Selma, como é que foi? Como é que apareceu para você? Eu sempre fui muito rebelde, não sei se é rebelde, inconformada com as coisas, né? E quando eu sempre comparava na minha cabeça, né? Tipo, o centro com a periferia, né? Outros lugares com aqui. E aí, quando eu vi a diferença que era estar num bairro nobre, de estar na periferia, eu falava, mas por quê? Mas por quê, né? Eu sempre fui inconformada com isso. E depois que eu me formei, eu fui fazer estágio, eu passei um período de mais ou menos uns 10 anos trabalhando para fora, né? Eu era modelista de confecções, então eu trabalhei em vários lugares, no Brás, no Bom Retiro, nos Jardins, como modelista, como desenhista também, assim, né? Enfim, de roupa, né? E aí, um dia, e eu sempre quis empreender, só que eu falava, não tem dinheiro. Na minha cabeça, eu achava assim, não, eu preciso ter, que eu assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios, aí eu falava, nossa, não, eu tenho que ter um capital de 100 mil reais para investir, senão eu não vou conseguir ser empreendedora nunca, né? E aí, mas aí um dia eu ficava sempre esperando, não, vou juntar um dinheirinho e aí eu vou começar, sabe? De alguma forma eu vou começar a empreender na minha quebrada, onde eu posso empreender, né? Mas aí um dia eu estava, né, no Brás, se não me engano, acho que foi um dos meus últimos trabalhos foi no Brás. E choveu, 5 horas da tarde, verão, janeiro, começou aquele chuvão terrível, que a gente sabe como que é. Começou a alagar tudo. E eu não consegui ir embora. Eu lembro que aquele dia eu saí de dentro da empresa, já era quase 8 horas da noite, porque alagou, ficou um rio na frente da fábrica onde eu trabalhava, e era saco de tecido, saco de papel craft boiando assim. Aquilo me deu uma tristeza tão grande. E eu pensei, eu tô colaborando para isso, sabe? E aí eu falei, eu não quero mais. Eu quero trabalhar de outra forma, na minha quebrada, com consumo consciente, com reaproveitamento. É isso que eu quero fazer, entendeu? Tipo, mesmo sabendo que tinha um preconceito das pessoas né, que acha que tudo é brechó e como que fala? Customização, é brechó, né? Agora, graças a Deus, eu acho que esse olhar preconceituoso está se quebrando muito, e agora brechó é até chique, né? O povo fala até de boca cheia que comprou no brechó. Falei, graças a Deus, que bom que as coisas mudaram e ótimo. Que as coisas são assim, né? E foi isso. Aí eu saí, eu já tinha, minha mãe tem máquinas, minha mãe compra máquinas, e a gente começou a investir nisso, comprar máquinas
e fazer minhas coisas, e cheguei a participar de alguns bazares pela periferia com as minhas peças, as pessoas gostam, só que eu tenho um lado da vida artística também, né, que é essa coisa de cantar, então é meio mambembe, e eu sempre distribuí muito a minha vida nessas duas atividades e tal, então acho que agora, nesse momento, é o momento que eu tô mais voltada mesmo para as coisas do ateliê de verdade, assim, sabe? Porque eu nem tô podendo sair para fora para fazer outras coisas. Comecei a empreender. Que ótimo, que ótimo. Então, acho que vocês trouxeram aí a virada de chave, né, da vida de vocês. A Ju trouxe aí abrir dar aula na garagem, e esse contato com as mulheres, e esse diálogo das mulheres com as bicicletas deu uma fisgada na Ju, tipo, agora é isso mesmo, eu estou no lugar certo, e é com essas pessoas, e se vê alagada entre sacos e lixos, trouxe a Selma também, falando, mano, isso aqui é o meu lugar, é outro. Isso são viradas de chave. Aonde eu devo estar, com quem eu devo estar. Meninas, eu vou dizer para vocês que faltam só 5 minutos, já estamos a 55 minutos da nossa live de 1 hora. Passou rápido, né? Que legal, é porque o papo tá bom. Eu quero, antes, a gente tem ainda um tempinho, não precisamos sair correndo, a gente ainda tem um tempinho, mas eu quero, antes da gente terminar, quero que vocês me falem sobre 2 coisas. Uma delas, em alguns momentos vocês trouxeram, principalmente a Selma, com relação a de forma muito simples mesmo, tá? Porque eu sei que é complexo, a necessidade da mediação, né? De vir alguém para facilitar o diálogo, a compreensão do que era esse fazer coletivo. E isso é importante porque as pessoas, os coletivos, as instituições, chegam e falam, não, a gente está fazendo isso, mas pouco a gente fala das dificuldades em fazer coletivamente, né? Acho que sem se expor, e você já tomou todo esse cuidado, mas dizer aí qual foi a importância da mediação, porque isso é um assunto muito importante, e eu já vou deixar aqui a paquera, né, para a Fabiana Teixeira, que eu vou chavecar ela, paquerar ela, para a gente trazer uma live, fazer um bate-papo sobre esse tema, que é complexo, que é profundo, mas é de extrema importância, e que se vocês puderem aí falar da importância do que foi, né? Qual foi um pouco do nó e como foi que a mediação ajudou vocês a estarem aonde vocês estão. Então, é isso, né? Sobre a mediação. E acho que a segunda coisa que eu quero que vocês falassem aí, que vocês começaram a dar spoiler, e eu pedi para segurar, é o que vocês têm aí de perspectiva para o Sendira pós-pandemia, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que vocês estão se adaptando, tiveram as adaptações necessárias, acessaram alguns saberes, estão colocando em prática, mas o que isso vai reverberar quando acabar esse momento de pandemia. Então, ou seja, as cenas dos próximos capítulos, que é para essa galera que nos acompanhou aqui até agora, ficar ligada em vocês. Então, esses 2 pontos aí para a gente poder partir para o encerramento do nosso bate-papo. Eu vou começar a falar. Então, o Sendira 4 anos, né? Como eu falei, né? 2016, muitas mulheres entraram e saíram, né? E vieram para o Sendira. E mulheres todas muito fortes, né? Então teve um momento que a gente acreditava que os nossos desejos todos estavam muito alinhados, né? E de alguma forma eles estavam alinhados mesmo, que não foi à toa. Só que eu acho que as visões de cada mulher ali era diferente. Cada mulher ali estava num momento diferente. Por exemplo, a Ju, logo que ela entrou para o Sendira, ela entrou já no meio de um conflito que já estava meio que acontecendo, né? E de repente ela estava no meio da mediação lá, né? De repente ela tinha que estar na mediação e tal, né? Então, eu sei que para ela foi bem diferente do que foi para mim,
né? Então, ela vai poder falar do que foi para ela. Para mim, foi um alívio, sabe? Assim, foi quase como tirar uma carga. Eu fui chamei a Fabiana porque eu falei assim, eu não sei o que fazer, eu não vou dar conta e se não tiver alguém, vai dar merda. E aí, merda mesmo, assim, que a merda seria, tipo, pra mim a merda seria o quê? Acabar o Sendira. E a gente estava no momento que a gente tinha acabado de receber um aporte do VAI 2, né? E a gente tinha que administrar esses recursos e a gente tava ninguém concordando com nada, assim, assim, tipo, sabe? Tava assim, tava difícil, e pessoas se sentindo sobrecarregadas, né? Aí entrando aquele negócio, sabe? Tipo, isso é muito ruim, né? Você achar que só você tá investindo energia ali, que só você tá fazendo uma coisa e os outros não, parece que ninguém tá nem aí. Aí tava muito difícil a comunicação da gente, a cada uma ali se colocar e poder dizer para a outra o que sentia e o que queria, e também dizer, olha, mas eu discordo de você, estava muito difícil, sabe, isso, a gente conseguir colocar o que queria e dizer de uma forma tranquila que não concordava com um ponto ou outro ponto, né? E às vezes parecia, quando você não concordava com uma coisa, parecia que você não concordava com nada, mas não era bem assim, sabe? Foi um momento muito, muito, muito difícil, que partiu basicamente de um conflito entre mim e uma outra integrante, né? Que éramos as que estávamos mais na frente na questão de administrar, principalmente os recursos que estavam chegando na nossa mão do Sendira, né? Que veio de um aporte do Jatobás, aporte do VAI e tal. E foi muito complicado para mim, porque eu, como proponente, esse dinheiro vinha para a minha conta, né? Tinha que distribuir, fazer as coisas e tal. Mas era uma coisa meio orgânica, né? Eu não tinha uma planilha que eu tomava conta, quem fazia isso era outra pessoa. Então foi um conflito muito grande, foi muito difícil, que a Fabi veio e ajudou muitíssimo. Ela até me propôs também procurar uma terapia, e foi bom ter feito isso, porque eu também não sei se eu daria conta se eu não tivesse feito isso, sabe? Porque, de repente, eu me vi tendo que administrar todos os recursos do Sendira, cuidar de planilha e coisa que eu nunca tinha feito na vida, que eu tinha muito medo de fracassar e depois ser cobrada pelas minhas parceiras que estavam comigo e pela sociedade também, porque eu tinha que prestar conta para o VAI, para o Jatobás, né? Porque a gente recebe o dinheiro e não né? Tem que mostrar aqui o que está acontecendo, né? E, nossa, a mediação me ensinou a olhar para mim e, antes de externalizar, sabe? Olhar para mim primeiro, porque parecia que tudo que era em volta, que era o problema ou a solução, e na verdade eu precisava me acalmar e olhar para mim e falar, e eu, o que eu sou, qual é a minha parte nisso tudo, né? E a Fabi foi também muito importante, porque ela, desde o começo, ela olhou para a Juliana e ela falou, vocês têm um ouro aí na mão, né? E realmente foi como quando a gente, eu principalmente, embarquei de cabeça nas práticas do yoga e me movimentar mesmo, fazer outras coisas para fora, sabe? E com outras mulheres, que me ajudou. Eu acho que foi os pilares, a mediação, fazer terapia e as práticas de bem-estar e de autocuidado do yoga, que me ajudaram a não desistir, sabe? E falar, não, vou dar conta, e tem gente comigo, a Ju tá aqui, né? A Ju tá aqui, tem minha mãe também, calma, vamos lá, respira e vai. Ótimo. E como foi para você, Ju? Conta aí. E eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é bacana vocês responderem, mas conta aí, Ju. Foi como até a Selma falou, eu tinha entrado, né, na coletiva fazia pouquíssimo tempo, então eu meio que caí de gaiata já dentro da mediação.
Foi tipo assim. A fogueira. Eu caí na fogueira, foi bem isso mesmo. Mas, assim, foi muito bom a mediação no sentido de que cada um teve o seu espaço, né? A sua hora de fala, e todo mundo pôde falar. E ali, naquela fala, eu pude sentir e observar o que realmente cada uma queria dentro da coletiva. E eu percebi ali naquela hora que aquilo era um diálogo que ainda não tinha acontecido, sabe? De uma forma assim, tão transparente. E eu acho que era isso que estava faltando. Então, a partir ali da mediação, eu tive a nítida noção do que cada uma estava ali representante, né, do Sendira, o que cada uma queria, né? E todo mundo também ficou a par do que eu queria. Né? Então, isso para mim também foi muito importante, porque ali eu também pude me expor. Até então, acho que eu não tinha tido ainda essa porta aberta para falar dessa maneira. Né? Então, foi muito importante a mediação. A princípio, parecia que você estava chegando numa confusão, mas você estava chegando no melhor momento, né? Sim, porque foi uma hora que a gente pôde fazer tanto as conexões como desfazer as conexões, se for preciso, né? Então foi isso que aconteceu. A mediação, ela serviu para nos mostrar o caminho mesmo, o caminho que o Sendira ia seguir dali para frente, entendeu? E foi o que foi acontecendo de uma forma muito orgânica, assim, foi bem natural. E foi uma transição, acho. O ano de 2019 todo, a gente reverberou o que ficou dessa mediação que aconteceu no começo de 2019. Então, foi uma transição esse 2019 inteiro para chegar onde a gente está, né? Outras mulheres saíram, então a gente ficou num grupo menor de mulheres. A nossa conversa ficou muito mais clara, muito mais franca, e foi a partir daí que a premissa veio de, gente, vamos cuidar da gente primeiro? Captar recurso por Sendira é muito bom, administrar os recursos é necessário, mas fazer as coisas é necessário, mas vamos com calma, vamos, né, um dia de cada vez, o que a gente pode fazer agora, que não vai, como fala, extrapolar, nem sobrecarregar ninguém, como a gente pode fazer essas coisas juntas, cada uma dando o que pode dar e o seu melhor, sabe, sem atropelar, né, não, tipo, a gente aprendeu a se ouvir mais mesmo e a tomar decisão juntas, né, porque antes acontecia coisa do tipo, isso é importante pro Sendira, eu vou fazer, depois eu falo para as meninas. Então, isso parou. Uma coisa que acontecia muito e que foi muito ruim. Então, agora é diferente. Se eu vejo uma coisa, olha, isso é interessante para o Sendira, eu mando lá no grupo, meninas, olha isso aqui, não sei o quê, vamos conversar sobre isso? O que vocês acham? Sabe, eu vi, isso foi fundamental e veio a partir da mediação. Foi. Isso que vocês estão falando é muito importante porque ela justifica, acho que o título que tem essa live, né? Que é o autocuidado e o bem-estar e empreendimentos femininos. A gente está falando de bem-estar, falando de autocuidado, né, para os outros, mas vocês sentiram na pele e fizeram, mesmo que no tempo, não que planejado, mas em tempo, fizeram o autocuidado para poder entender a necessidade e a importância disso, para aí, então, poder disponibilizar do autocuidado e a possibilidade de bem-estar para dentro do Sendira. Isso é fantástico, isso é fantástico. Agora, isso falar para os coletivos, sabe? Para também se preocuparem e terem esse cuidado, que é primordial, porque é isso, eu vejo muitos coletivos, né? Eu comentei com você, Alane, que não sobrevivem por causa disso, porque não conseguem se dar esse tempo, se olhar e ouvir, sabe? Mesmo ter uma escuta ativa, vamos dizer assim, né? E desiste. E às vezes coletivos que se formaram com um ideal tão bonito, né? Que poderiam se transformar em coisas tão legais, acabam morrendo por bobagem, porque não teve esse cuidado, sabe? Parece loucura, mas não é.
bobagem, que é uma coisa fundamental. E aí eu quero que vocês, se possível, digam, porque a Marília Marcondes, a Sabrina Almeida, que é de BH, que se apresentou aqui, disse que estava aqui procurando ver, inclusive ela fala alguma coisa que ela está aí, que é formada e está na ambição de traçar, né, esse caminho, e ela pergunta, o que é a mediação? E é bonitinho que ela põe uma interrogação vermelhinha, o que é a mediação? Em poucas palavras, meninas, para quem ainda não passou por um processo, o que é a mediação? A mediação de conflito e mediação, a gente está falando. Eu sabia que tinha que estar aqui falando agora sobre isso. Mas vamos ver, agora é a hora da prova, Fabi, olha só. Vamos ver se a gente aprendeu direitinho, né? Eu acho que a mediação, ela funciona para quando existe conflito entre duas ou mais partes, que essas partes consigam se ouvir, ter espaço para falar e para se ouvir. Então, vem uma pessoa, no caso, né, a Fabi, para pontuar as falas, entendeu? Para ajudar com que as falas fiquem mais claras e que os acordos se façam e sejam cumpridos. É isso. Organizar para Exatamente. A Fabi colocou uma carinha de sorriso aqui, gente. Acho que aprovou a explicação aí, a visão. Eu espero que você tenha compreendido. Desculpa, Ju, pode falar. A mediação com certeza trouxe uma questão assim de organização para a gente. A gente se organiza muito mais agora. Nossa, as reuniões começaram a render de um jeito que eu fiquei absurda, assim, sabe? Que antes eram reuniões intermináveis e a gente não concluía nada. Agora é tipo, né? Eu acho ótimo. Outro dia eu vi uma camiseta e acabei de participar de mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Eu achei ótimo. Então, Sabrina, eu espero que as meninas tenham trazido aí o entender delas, né, sobre mediação de conflitos e o quanto isso reverberou no trabalho, no fazer delas e tal. A Marília está aqui, a Marília Marcondes está aqui trazendo, que está amando a live, que trabalha conjunto em ideias diversas, e é legal. Ela é da Zona Leste, é educadora e artesã, e onde é que ela encontra o coletivo? Marília, a gente colocou aqui, eu vou colocar de novo as redes sociais das meninas. Gente, a gente já está aí há 1h10 minutos, 11 minutos. A Sabrina está dizendo que agora entendeu e agradece. Eu vou compartilhar aqui já, de novo, as redes sociais do Ateliê Sendira. Para quem está participando, eu também vou colocar o link de avaliação, gente. É um link bem importante de vocês entrarem, porque aí a gente fica, o nosso termômetro para saber o que vocês acharam dessa live, o que vocês estão achando desse espaço do TEIA, né, o TEIA Online. Podem sugerir outros temas ou pessoas para trazer, para a gente poder conversar, porque é sim um espaço importante para quem está empreendendo, quem está começando, para quem quer começar, ou para quem já está fazendo, de a gente ter esses espaços de diálogo. E enquanto eu vou fazendo isso, meninas, conta para a gente o que vocês querem aprontar, quais ideias de vocês após pandemia. Vai contando para a gente aí. Olha, tá, tem muitos planos aí, né? Mas é aquela coisa que eu falei, né, Alana? A gente ainda está numa posição assim onde é meio incerto, né? Então a gente fica um pouco paralisada no sentido do tipo, poxa, a gente vai ter que pensar em questões que vai aparecer aí no decorrer do tempo, daqui para frente, entendeu? Então vai ter muita coisa que vai ser um dia de cada vez. É aí que a gente vai voltar com as novas propostas do Sendira. Mas, atualmente, as nossas propostas têm sido as oficinas de costura, com a Selma, que isso daqui é do ateliê, né? E as atividades de bem-estar, de saúde, né, que está mais relacionada com as atividades que eu estou dando, que são as aulas de yoga. Então, eu estou com... Já está rolando as aulas de yoga online, inclusive hoje, gente, tem aula às 19 horas. Quem quiser participar da aula, chama a gente lá nas redes, que a gente dá um jeitinho de colocar, mas hoje tem aula às 19. Toda segunda-feira às 10 também tem, e toda quinta-feira às 19.
Também estou com um projeto para entrar logo mais, estou me organizando em questão de horário mesmo, né? Porque eu tenho um filho pequeno, então eu preciso sem creche, né? Agora a gente fica o tempo inteiro com o filho, praticamente. Então a gente precisa ainda se organizar. Eu, no caso, preciso me organizar um pouco melhor, mas também estou com um projeto para iniciar aulas de yoga para gestante, tá? Então, isso daí também é algo que é maravilhoso. Aula de yoga para gestantes na Brada, gente. Que é já estão no território. Sim. Bacana. Priscila Obassi, a gente já precisa botar vocês duas aí para vocês para conversar. Maravilhosa. Com a dança materna, que também é lindo. Dança materna. Mas a gente vai fazer isso. E as pedaladas, né? A gente quer continuar com os grupos de pedalada, a gente quer continuar incentivando as mulheres a andar de bike, a aprender, principalmente quem ainda não aprendeu e tem essa vontade. Só que é aquela coisa, né? A gente precisa ver como é que vai ser esses espaços, né? Como que a gente vai poder utilizar os espaços, principalmente os espaços públicos, os parques, né? Que ainda não abriram, que eu acho uma hipocrisia danada, porque shopping, tudo aberto, e um parque ainda não. Tudo bem, vamos esperar, cada coisa no seu tempo. Mas a atividade das bikes provavelmente vai entrar, por ser uma atividade ao ar livre, né? Onde, dependendo dos protocolos de segurança aí que a gente vai poder usar, dá para rolar. Logo então, mais, pedal das Minas da Sul. Então, também vai rolar. E eu tenho alguns projetos para a gente... Logo mais, né? Ainda não tem uma previsão, até mesmo por conta dessa pandemia, tudo ficou aí, né? Meio sem saber. Mas além do espaço aqui do Ateliê Sendira, um novo espaço, que é um espaço que vai ser utilizado só para práticas corporais. Exatamente. E da parte da costura, pretendemos lançar aí uns produtos do Sendira que provavelmente vai ter a ver com a questão do bem-estar, prática de yoga, enfim, por aí. Sem falar, gente, que a Suzy não está aqui, mas a Suzy também, que é uma integrante do ateliê, sim, ela faz as rodas maravilhosas, os círculos femininos, os círculos restaurativos, e ela está muito, assim... também envolvida com essa questão da sexualidade feminina, então vai ter muita coisa também aí para rolar ainda, que como ela não está aqui, né? Vamos deixar para ela falar um pouco sobre isso numa próxima live. Mas a gente vai avisando e compartilhando nas redes. Por favor, a gente está aí, Macambira Sociocultural no território, nas produção. A par das novidades aí. Acabei de colocar o e-mail e as redes sociais do Facebook e do Instagram. Ótimo, bacana. Gente, meninas, eu só tenho a agradecer, né? Se vocês tiverem aí a finalização, dar um tchau para o povo. Eu vou dizer para vocês que a paquera funcionou, a Fabi já está aqui publicamente se disponibilizando, que já considera-se seduzida. Deu match, gente. Vocês vão. Gente, então se preparem, porque a gente vai falar desse assunto complexo, extremamente importante, que é a mediação de conflito entre instituições, coletivos, quem sabe amigas. Experimentar. Isso, ó, já estamos fazendo tanto comercial e ótimo. A Fabi está colocando aqui, olha, vou até deixar em show aqui, bem grandão, não foi de fazer muito isso, mas Ateliê Sendira, melhor feedback impossível, muito bom ver e ouvir a transformação de vocês, o caminho e o empenho, cuidar das relações é fundamental para fortalecer as parcerias. Parabéns. Gente, eu agradeço, se vocês quiserem aí dar uma fala final. Gente, acessem as redes sociais das meninas do Sendira, acessem as redes sociais do Empreende Aí, da Macambira Sociocultural, do TEIA, da ADESAMPA, mantenham-se aí dialogando, sabendo o que a gente está aprontando, com quem a gente está aprontando. Eu só tenho a agradecer. E por favor, gente, vai lá no link e faz a avaliação. Vocês também, meninas, tudo bem? Para a gente saber o que vocês acharam desse nosso encontro, desse nosso bate-papo.
Eu Foi só tenho a ótimo. agradecer, obrigado pelo convite e estamos disponíveis aí, entre em contato com a gente pela rede, pelo e-mail. Obrigado. Sim, foi ótimo, foi muito bom essa troca, Lânia. É muito bom a gente poder falar um pouco também sobre o projeto e fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais do ateliê. É isso. Esse espaço é para isso. O TEIA Santo Amaro, nesse momento, todos os outros estão fechados, mas quando a gente voltar, por favor, meninas, façam desse espaço o espaço de vocês também para construções coletivas, trocas, e o que vocês acharem aí que a criatividade permitir. Muito obrigada. Legal, Obrigada. obrigada. Tchau, tchau. Quem Tchau. apareceu por aqui, contribuiu, deu um oi, muito obrigada também. Beijo, viu? Até mais. Beijo, tchau. Meninas,